Então vamos lá. Aqui a gente tem a morfossintaxe do pronome pessoal. Lembrando que os pronomes pessoais, a gente tem pronome reto e pronome oblíquo, né? E eles também atuam como pronomes de tratamento, né? Enfim, tem vários aqui. Morfossintaxe é quando a gente junta a classe da palavra e a função dela. Então vamos lá. A gente vai ler tudo e vai entender e vai exemplificando. Os pronomes pessoais, do caso reto, que são esses aqui, devem ser empregados nas funções sintáticas de sujeito, predicativo ou vocativo. Então, como sujeito, pronome reto está aqui, sujeito. Os responsáveis somos nós, predicativo do sujeito, porque quando tem verbo de ligação, né? Que eu não sei quais são todos, mas eu acho que é ser, estar. Verbo de ligação indica conexão direta com o sujeito, por isso que é predicativo do sujeito. Tu, vocativo, quando eu falo com a pessoa, tu ordenou, voltando-se, enfim, tô falando com ela, chamando o nome dela, invocando. Agora, dois, na linguagem culta. Na função de complemento verbal, a gente tem que usar os pronomes oblíquos, que a gente viu que são os oblíquos aqui, ó, me, mim, comigo, te, ti, contigo, e não os pronomes retos. Por exemplo, convidei-o e não convidei ele. Chamaram-nos e não chamaram nós. Ok, isso aí a gente sabe. Os pronomes reto, exceto eu e tu, quando precedidos de preposição, que é esse azinho aqui, ou qualquer outra preposição antes, né? Tipo por, passam a funcionar como oblíquo, né? Os oblíquos, lembrando que são me, mim, comigo, te, ti, contigo, eles passam a funcionar como oblíquo. Considera-se correto seu emprego como complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva. Complemento verbal. Informaram a ele. Esse daqui é o complemento do verbo informar, né? Deixa eu ver, complemento verbal. Tá. Informar, quem informa, informa algo a alguém. Então, esse daqui vai ser objeto indireto. E aqui é o objeto direto, mas isso é outra coisa também. Tudo faz parte do complemento verbal. Emprestaram a nós os livros, ok, faz parte do complemento verbal. Direto e indireto. Eles tinham aversão a nós. Aversão é um substantivo, por isso que é complemento nominal. Temos de ter mais consciência, afinal, os políticos são eleitos por nós, agente da passiva. Porque esse daqui é a pessoa que realiza a ação de eleger o político. E o político sofre ação. Beleza. Eu, tu só podem funcionar como sujeito ou predicativo. Esses aqui podem funcionar como complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva. Exceto o eu e o eu e tu é sujeito ou predicativo. Não pode ser complemento, tá bom? Nunca houve desentendimento entre mim e ti. Esse tá certo, né? E não é entre eu e tu, é mim e ti. E eu sei que o mim sempre vem antes, quando tá falando assim entre você e tal, né? Como regra prática, pode propor o seguinte: quando precedido de preposição, não usa as formas eu e tu. Então, quando tem preposição, pode ser complemento. Preposição pode ser complemento. Verbal, nominal, ou até mesmo agente da passiva. Quando não tem preposição, não pode ser complemento, né? Quando não tem preposição. Então, a gente pode entender assim, que vai ser as formas eu e tu, mas sim as formas oblíquas. Mim, ninguém irá sem mim. Não, nunca houve discussão entre mim e ti. Tá. Tem um caso em que se empregam as formas retas eu e tu, mesmo precedidas, mas não regidas por preposição. Ah, pronto, então a regra caiu por terra. Quando essas formas funcionam como sujeito de um verbo no infinitivo, para eu ler, isso aqui é fácil. Tu leres. Quando tem verbo no infinitivo. Não, que não vai reger por uma preposição, mas quando a gente tem um verbo no infinitivo,
A gente vai. Sim, cadê a preposição aqui? Não sei. Verifique nesse caso o emprego das formas retas eu e tu é obrigatório, já que tais pronomes exercem função sintática de sujeito. Eu e tu, o emprego é obrigatório. Quem vai ler? Eu, é o sujeito. Tá. Salvo, exceto, deve empregar a forma eu e tu, e não as formas oblíquas me e ti. Salvo eu, exceto eu. Esse daqui são exceções que é só a gente decorar. As formas oblíquas o, a, o, os, as vão ser complemento dos verbos transitivos direto. Aqui a gente vai ter complemento transitivo direto. E aqui vai e mais embaixo vai ser o transitivo indireto. O que que a gente tem aqui? As formas lhe e lhes devem ser empregadas como os transitivos indiretos e o, as como direto. Então, aqui a gente vai colocar o, a, e a gente sabe que tem em plural também. E aqui é lhe e lhes. Fica meio óbvio aqui, né? Convidou, quem convida, convida alguém. Esse daqui é o complemento de um verbo transitivo direto. Convidou alguém. Obedece a alguém. Então, esse é indireto, esse é direto. Beleza. Aqui agora a gente tem os indiretos, assim como construções em que o pronome lhes aparece como complemento dos verbos transitivos. Eu nunca lhe obedeci e nunca o obedeci. Eu ouvi ontem. Quem vê, vê alguém, que é direto. Então, por isso que não pode ser o lhe. Eu nunca lhe quem obedece, obedece a alguém. Preposição, então, aqui é indireto. Então, tá certo os e o as. Não é isso? Eu nunca obedeci a você. Se é indireto, eu nunca lhe obedeci. Esse aqui é indireto e esse aqui é direto, tá certo. Há casos em que o pronome oblíquo pode funcionar como sujeito. Pronome oblíquo pode funcionar como sujeito. Isso ocorre com os verbos deixar, fazer, ouvir, mandar, sentir, ver, seguidos de infinitivo. Por exemplo, deixar, sair. Infinitivo é ir, terminados, né? Com ir, a, enfim, um bocado mais. O pronome oblíquo vai ser o sujeito desse infinitivo. Por exemplo, deixei-o sair. Quem sair? O. Ele. Por isso que esse é o sujeito. Deixou, Sofia deixou-se sentar à janela. Aqui, o sujeito não vai ser Sofia. Meu Deus, isso aqui é complicado. E aí é só a gente desenvolver as ações reduzidas, que a gente entende esse rolezinho aqui. Por exemplo, deixei eu sair, deixei que ele saísse. Quando a gente vai desenvolver, é só a gente botar o que, e aí a gente consegue desenvolver direitinho. Aí dá para entender quem saísse ele. Gente, e agora, né? Porque aqui vai ter um sujeito oculto de eu deixei que ele saísse. E por que que vai ter dois sujeitos? Não tem dois sujeitos, né? E é isso. Vamos ver. E finalizamos. Complicado, mas vamos testar agora pra gente ver se entendeu tudo, né?